essa notícia. Eduardo Costa, que recentemente a gente até comentou aqui, e falou que ele teria se convertido. Na realidade, ele visita a Igreja Batista, que ele cantou um hino que eu disse que até era o hino dele, da autoria dele, mas não era um hino conhecido e tal. Ele fez um vídeo em homenagem às pessoas que faleceram de Covid ou aos familiares dessas pessoas, um hino bastante emotivo e tal. Falamos. Também falei, principalmente, que ele fez aquele hino, entre aspas, ou aquela música, cuidado, falando da política, trocar Jesus por Barrabás, aquela coisa toda. Olha só o que ocorreu agora. Segundo matéria do Léo Dias, do Metrópolis, o Eduardo Costa está com mulher casada. Calma que eu explico, entre aspas. Porque o marido da mulher casada, um engenheiro que tem 3 filhos com ela, que tem um relacionamento de 15 anos, ou mais de 15 anos com essa mulher, que me parece que é do Espírito Santo, ela teria corneado o marido, segundo o próprio engenheiro, já há algum tempo, e ele tem sofrido com isso, com o chifre, e o povo rindo na cidade dele, porque ela deixou ele com os 3 filhos e foi andar com o Eduardo Costa, é a alegação dele. No entanto, tanto o Eduardo Costa como a assessoria do Eduardo Costa conta uma outra versão. Diz que a mulher não estava mais casada, estava no mínimo 2, 3 meses separada desse engenheiro, apesar de estarem dormindo no mesmo ambiente, na mesma casa, mas estavam já dormindo em camas separadas, e ela estava falando com o Eduardo Costa, estando já separada. E segundo Eduardo Costa, ela já teria até separado desse um tempo atrás e ele teria ajudado também. Então essa moça, depois de um tempo, está lá dormindo com os familiares. Olha, eu não me recordo mais se ela era do Espírito Santo ou se foi no Espírito Santo procurar um apartamento, porque tem essa versão, que conta o Eduardo Costa. Na realidade, acho que ela era de um outro estado, outra cidade, e foi no Espírito Santo arranjar um apartamento e ele teria ajudado ela lá. Só que ela não teria abandonado os filhos porque o pai é que tem o direito de ficar com os filhos. Bom, essa é a história, né? A versão que pode ser aquela que vai que cola. Inclusive o Eduardo Costa coloca a culpa até na moça, dizendo o seguinte: bom, foi assim que ela me disse. Eu não estou com mulher casada. Ela disse que estava solteira ou separada já no mínimo 3 meses, que veio procurar um apartamento em outro local e que os filhos ficaram com o pai. E é isso que eu sei, pronto. E a gente nem está tendo um relacionamento sério, nem ficamos direito. Temos uma espécie de amizade colorida, ou era só minha amiga e tem me ajudado, coisa dessa natureza. A gente sabe que o Eduardo Costa tem a fama de mulherengo, a beça. Principalmente porque o camarada tem dinheiro, né? Ele pode ter as mulheres que ele quiser. Isso é interessante. Já tem uma filha também, uma outra mulher, que no programa Danilo Gentili, ele disse que na pandemia estava vivendo até com a ex-mulher. Na realidade, a vida do senhor Eduardo Costa é meio volátil, é inconstante. Ele está aqui, ele está lá, é um sobe e desce, é uma gangorra. Uma hora ele está dando uma de cristão, cantando, outra hora já está dando uma de prostituto. O camarada precisa sair disso, né? Tem que ter um foco. Mas se a gente analisar a psique do Eduardo Costa, ou aquilo que ele já disse, a gente consegue compreender um pouco do perfil dele. Claro que isso não justifica, mas dá a entender que tudo isso é uma frustração amorosa no passado que ele teve, que se apaixonou por uma moça, lá no campo, lá no meio da roça, e essa moça não quis ele, casou com outro homem, e ele ficou decepcionado, que amava ela,
não chegou nem a beijar essa moça. Acho que era até uma espécie de amor platônico. Ou se beijou foi poucas vezes. E então, desde isto, parece que ele se desencontrou no amor e começou a fazer as loucuras todas, né? Como a gente sabe aí, volta e meia tá com uma artista, tá com... recentemente tinha até uma conversa dele e a ex do Carlos Alberto da Praça é Nossa. Para quem não sabe, Carlos Alberto já casou novamente, uma médica de 40 e poucos anos. Outrora, ele tinha aquela que foi até para aquele programa de socialite que tinha na Band, Mulheres Poderosas, Mulheres Ricas. Acho que era Mulheres Ricas. Me fugiu o nome da pessoa agora. Então ele foi, pelo menos falaram, insinuaram. Ele deu umas cantadas nela lá, dizendo que ela tá bonita, não sei o que, no Instagram. Então ele atira para todo lado, né? Ele quer viver a vidinha dele de solteiro e ir curtindo aí. É a vida. Ele é um camarada diferente, por exemplo, do Fábio Júnior. Fábio Júnior é o rei do casamento. Já casou umas 7, 8 vezes. 6, 7, 8 vezes. E ele não quer casar. Ele quer passar aí, namoro e tal. Que eu saiba, eu acho que nem casado oficialmente o Eduardo é. A não ser com a mulher da filha dele, né? Ele é misto, exatamente. Uma hora tá aqui, uma hora tá lá. Uma hora ele tá fazendo o show dele do cabaré, né? Com as mulherada toda, seduzindo. É, não sei, de tudo um pouco deve ser, né? Só falta ele virar pro outro lado, né? Mas eu acho que pro outro lado ele não vira. Mas é assim, querendo ou não, ele é um camarada humilde. Eu ainda consigo admirar ele um pouco. Não sou idólatra dele, não sou fanático dele, mas porque ele fala uma sinceridade, o que ele pensa, o que ele vive, ele fala. Pode ser que ele está nessa história aí mentindo aí para se livrar, né, que está sendo terrível para o próprio. Não posso dizer nenhuma palavra aqui, porque senão vai configurar a ofensa. Para o próprio engenheiro. Ou também o engenheiro querendo ganhar algum destaque com isso tudo aí, até, sabe, sei lá, pedir reparação por danos morais por conta disso. Mas na realidade, quem que traiu ele não foi o Eduardo Costa, foi a própria esposa. Se é que houve a traição, eles estavam realmente casados. Ah, foi ele. Será que ele foi lá pegar a mulher dele lá, puxou a mulher dele? Se for para a justiça, os juízes que vão decidir, né? Mas o meu pensamento é esse, minha opinião é essa. Porque quando um não quer, Deus não faz. Se a mulher dele realmente fosse com ele, quisesse estar casada com ele, ela não ia atrás do Eduardo Costa, ou ela não resistiria, aliás, resistiria não, ela resistiria às investidas do Eduardo Costa. É porque ela queria também, né? Queria lá aproveitar um pouquinho com ele, ganhar talvez um pouquinho de fama, um pouquinho de dinheiro. E é isso. Na realidade, os relacionamentos nos dias atuais são assim mesmo, bastante voláteis. As pessoas não se contentam mais com o que têm, já estão enojadas da vida que vivem, aquela monotonia, e sempre a mesma coisa. Às vezes até quando o camarada tem dinheiro. E aí querem inovar, querem tentar outras experiências, não estão contentes. É uma geração que não é contente com o que tem, com o que fazem. Diferente de outrora, os nossos avós, eles poderiam até não ser tão contentes assim, mas eles iam até o fim, né, com o casamento. A maioria ia, até que a morte separasse. Hoje em dia se troca de mulher ou de homem como se troca de roupa. Hoje em dia se separa por motivos fúteis. Hoje em dia tá louco, tá uma loucura, principalmente nessa pandemia aí, que ninguém tá mais aguentando ficar em casa olhando um pro outro. A separação tá em massa. Então, é umas coisas que a gente pode analisar até do ponto de vista da psicanálise ou do ponto de vista sociológico, referente aos casamentos, referente aos relacionamentos. Por exemplo, o que explica que
Tem um pouco a ver com isso, foge um pouquinho, mas tem um pouco a ver. Uma mulher que está casada com um homem, deixa desse homem para casar com outra mulher. Por exemplo, eu conheci uma pessoa, olha o que ela fez. Quando ela era jovem, moça, andava atrás de homem casado. Essa mulher, quando tinha 18, 19 anos, andava atrás de homem casado. E ficou um monte como casado. Por pouco até não engravidou desse homem casado. Aí mais tarde, ela arranja um camarada. Depois tem uma filha, um filho lá, com algum homem. Depois decepciona-se com tudo isso e vira lésbica e assume seu relacionamento com outra mulher. Como é que é isso? Ah, era bissexual. Não, na realidade era uma pessoa descontente com tudo. Queria experimentar tudo. Essa é a grande realidade. E tá cheio de gente assim, que não se encontra naquilo que é. Não tem uma firmeza. Até eu estava vendo, por incrível que pareça, a Nani People falando um pouquinho sobre isso. Sobre a questão dela de se assumir trans, mas ela não quer fazer militância porque é trans. Ela é uma pessoa. Ela falou isso recentemente no programa Jovem Pan, da Jovem Pan, o Pânico. E lá ela estava dizendo que certa feita veio um rapaz perto dela e estava lá com o cabelo roxo de um lado, vermelho do outro e pintado de um lado, pintado do outro. Aí ela pegou e disse: qual é que é o teu nome? Ah, meu nome é fulano. Olha, eu não gosto de ser chamado assim não. Porque eu sou não binário. Essas múltiplas possibilidades de gêneros, né? Aí ela disse: na minha época, o que é chamado hoje de não binário era uma bicha que não era muito bem produzida, maquiada. Ela que disse isso, não é eu, né? Pode ver lá no programa a Nani People falando isso. Então, quer dizer, as pessoas não se costumam com o que são, deixam de ser, aí vão atrás do rótulo, tem essa militância louca aí, que a pessoa não é aquilo que quer dizer que é, e se não dizer que ela é daquela maneira, fica ofendida, aquela coisa toda. Ah, não é preconceito, não. Eu estou fazendo aqui uma análise de tudo. Tá? Por exemplo, essa mulher que eu citei aí, que andava atrás de um homem casado, depois arranjou filho, depois casou com uma mulher, ela era bissexual. Não, não era, ela não é bissexual. Ela é só uma pessoa inconformada com a questão sexual dela. Ou com a posição de mulher dela. E outra, ela só foi pro lesbianismo porque se decepcionou com o homem. Mas também ela já começou fazendo as coisas tudo erradas desde o início. E do mesmo modo que a gente está falando aqui de decepção. Decepção amorosa pode acontecer isto. Como é o caso do Eduardo Costa. Recentemente nós não tivemos o Felipe Raiderich se declarando aí para um homem, vai casar com um homem. Estava casado com uma mulher. Ela quase matou ele, decepção amorosa, agora eu vou mudar de time. E é assim que funciona. Traumas que devem ser cuidados, tratados e vão ser amenizados com uma outra forma, com paliativos, que não adianta. Porque eu tenho certeza que o Felipe Raiderich em breve vai sair desse homossexualismo. Vai ficar neutro, vai ficar sexuado, vai ter outra experiência. E não fica muito tempo. Porque originalmente eles não são assim. Foi por conta de um trauma. Eu não estou falando nem da questão espiritual, né? Porque eu podia estar aqui falando. Ok? Mas é claro que a gente deve respeitar cada posicionamento de cada pessoa. Se a pessoa quer ser isso aí, quer ser chamado, ok. Eu não vou discutir, não. Não vou dizer que não. Vou respeitar sim. Assim como quero ser respeitado. Assim como eles têm a opinião deles, eu tenho a minha opinião e falo isso aqui porque tem um direito constitucional. Agora, que eu penso que é exatamente isso que eu falei anteriormente, tenho certeza. É a minha opinião. Respeito quem discorda. Inclusive os próprios socialistas, especialistas, psiquiatras, psicanalistas principalmente, eles têm essa mesma linha de raciocínio minha. É a mesma linha de raciocínio. Assim como tem agora uma moda
chamada de auto... Não é necessariamente descobrimento de si. Isso sim, até na época das mulheres e início dos anos 2000, feminismo, a mulher procurando orgasmo, o ponto G, e se masturbando, vamos acabar com esse tabu, que é só o homem que pode ter prazer na masturbação, aquela coisa toda. Não, a especialista estava falando na questão, e aí é entre homens e mulheres, da automasturbação, né? Automasturbação não dá esse termo, masturbação. Na verdade, esse outro termo era autoprazer, uma coisa assim. O autossexo, o sexo próprio, que não seria necessariamente a masturbação, mas o sexo próprio, que era uma outra modalidade de sexo que se expandia muito com o avanço da internet. Que é o camarada que outrora ele ligava para uma mulher para ouvir a mulher falando, ele se realizava, né, falando aqueles palavreados, né? Ou outrora via uma fita pornô, ou via um CD pornô, aquela coisa toda. Hoje, eles vão lá para um site pornô, um Xvideos da vida, e vão lá se satisfazem com a variedade de coisas que tem lá, inclusive tem até, porque eu já vi, né, não tem como eu dizer que eu nunca vi, somente a adolescência, e vi depois também, não exatamente quando eu estava dentro de igreja evangélica, porque eu procurava ao máximo me fugir dessas coisas. Mas depois que saí e antes, lá tem até, para vocês imaginar, e é verdade, até coito evangélico. Tem até lá um vídeo que eu já falei aqui nesse canal, no outro canal, que um pastor está copulando com duas jovens no escritório da igreja e o culto está rolando. Isso numa igreja espanhola, tá? Então tem uma variedade lá, tem um mundo seleto lá para as fantasias dele, etc, etc. E o povo é muito retraído, não gosta de revelar isso aí, porque parece ofensivo e tal, mas a maioria fica nisso. E nessa pandemia, o que cresceu de alto sexo não está no gibi, tá? Tem uma nova modalidade aí que... O que é adultério? A pessoa se masturbar é adultério? Não é adultério. Principalmente se a pessoa não é casada. Tem pessoas que não entendem essa questão bíblica. Quando se fala de adultério, é uma pessoa que é casada, que está cobiçando, ou que é casada ou não, pode até não ser, mas que está cobiçando uma mulher que é casada. Ou eu sou casado e estou com uma guria jovem, que pode até não ser casada, ou eu sou solteiro e estou atrás de uma mulher que já é compromissada. É isso que é adultério. Eu solteiro, vendo uma mulher nua, solteira, não é adultério. Ou me masturbando para essa mulher. Ou conversando com essa mulher. No máximo que pode ser a própria masturbação em si. Isto. A fornicação não é, porque a fornicação tem que ter o coito. Tá. E até o adultério em si não é. Porque tem que ter o coito. Só que Jesus disse, né? Aquele que olhar para outra, que a mulher do próximo. Jesus não disse aquele que olhar para uma mulher. É que olhar para a mulher do próximo comete adultério. Com desejo nela comete adultério. Mulher do próximo. Ah, não é a mulher. Eu sou solteiro, estou afim de uma mulher, eu quero casar com essa mulher, ou eu penso em construir uma família, eu olho para ela, desejo ela, um equilíbrio e tal. Não, eu estou em pecado, eu estou em adultério. Não, não é isso aí não. Por isso que eu digo, tem igreja que não ensina as coisas, né? Só ensina a loucura. Agora, referente aí ao próprio caso do Eduardo Costa, pode configurar um adultério se a pessoa não estava separada. Agora, se ela estava separada, não é necessariamente um adultério. Pode ser uma prostituição. Isso no contexto bíblico espiritual, né? Agora, do ponto de vista da lei, não é nada. Porque nós não temos mais o crime de adultério no Brasil, que foi tirado desde 2005. Nós não temos mais o crime de divórcio, que o divórcio foi abolido no Brasil em 1977, por um protestante, inclusive. Para quem não sabe, a lei brasileira ela é influenciada pela Igreja Católica, pelo catecismo
pela tradição católica, pela pauta católica e judaica. Então, por isso que nós temos na nossa legislação algumas leis assim, até de algum ponto, certo ponto, absurdas, mas que tinham a ver com a religião. Porque é absurdo. Se a pessoa não crê em Deus, não crê na religião que for, ela pode fazer o que bem entender, entre aspas, né? Pode fazer o que bem entender. Agora, se ela crê, não necessariamente precisa até de uma lei, porque ela vai ter consciência para não fazer aquilo. E o que acontecia? Existia o crime do adultério. Se eu fosse pego com outra mulher, eu ia ser preso. Isso acontece, né, em países islâmicos e tal, né? Acho que existe até o apedrejamento ainda hoje. Mas no Brasil não tem mais nada disso aí. Se tivesse, poderia ser que o senhor Eduardo Costa estivesse preso mesmo, né? Vai saber. Ou, principalmente ela, a não ser que ela comprovasse, não, nós já estava separado há algum tempo. Mas aí ia ser discutido na própria justiça. Uma coisa é a lei que nós temos no Brasil, outra coisa é a Bíblia, outra coisa é o pensamento de determinadas igrejas. Existe igreja que permite isso, que permite aquilo, existe igreja que não permite, e tem lá o seu regulamento interno, e assim funciona a coisa. Imagine só, eu creio que há muito tempo atrás no Brasil, até a homossexualidade, ela poderia ser chamada, no mínimo, de, se não criminosa, mas patológica. Porque a homossexualidade, ela tinha a identificação dela na Organização Mundial da Saúde até 1990 como doença, como um desvio mental. Aí tiraram, depois de 1990. Então, quer dizer, até 1990, o homossexualismo era uma doença. E provavelmente poderia ser até um crime. Não sei como é que era o Senado do Brasil, ainda não fiz um estudo sobre isso. Mas poderia ser. Em outros países é um crime a homossexualidade. Não se pode revelar que é homossexual. Os homossexuais não têm direito a casamento, têm direito a nada, mas no Brasil tem, né? Eles têm tudo. Ah, porque é uma hipocrisia. Olha, eu até defendo que eles se casem, né? Entre aspas, no sentido jurídico. Agora, no sentido bíblico, é claro que eu sou contrário. Mas só que eu não vou estar batendo pau aí, agredindo, fazendo essa loucura que muitos fazem aí. Não acho correto. Agora só não vem com abusos também, né? Não vem com abusos. Por exemplo, eu não posso estar trocando carícias na rua com a minha mulher, porque isso pode ser configurado ato obsceno. E eles podem. Recentemente eu encontrei um casal de homossexual, estava em um determinado local público, e eles estavam todos lá. Ai, bonitinho, ai, não sei o que, arrumando a camisinha do cara, o outro lá querendo já se beijar na minha frente, eu sozinho no meio dos dois ali, porque estava num local público. Eu fiquei pensando assim, deu vontade de dizer assim, ó, vão segurar o facho de vocês aí, querem fazer o que vocês querem fazer, aí trocar carícia, beijar e fazer coisa, vamos fazer em outro lugar. Porque se até para o casal hétero não se pode, por que vocês podem? Mas aí eu deixei, porque até eles não fizeram muito, eu achei que ia fazer mais. Esse é um absurdo. Eu vejo que é um absurdo e um abuso. Porque tem essa militância esquerdista aí, que vem com essa porcaria de direito aí para... O direito tá certo, mas eu digo que o direito extremo para a pauta LGBTQI. Por exemplo, eu creio que nas grandes capitais ele faz isso. Na capital de Santa Catarina ele fazia o beijaço. O que é o beijaço? Vamos fazer o beijo na frente lá da Catedral da Igreja Católica, na Praça 15 em Floripa, fazer o que é o protesto contra a homofobia. Vamos beijaço. Aí lésbica se beijando com a outra. Pra que aquilo? Pra quê? Ainda vai ocorrer mais ainda ataque a eles por conta disso. Cada um que tem a sua sexualidade resolvida, e eu entendo que alguns são até traumatizantes, outros foram abusados e por isso foram para esse caminho, porque inclusive se você for lá no canal do Flávio, vocês sabem quem é o Flávio Amaral, que é um ex-travesti, que deixou o mundo do travestismo
e casou com uma mulher, você vai entender que ele foi para aquele mundo porque foi abusado. A maioria que está conseguindo lá tirar desse mundo e tirando as próteses daquelas, daquelas não, daqueles homens com seio de silicone, é porque eles foram abusados, foram para a prostituição porque não tinham dinheiro, entendeu? Então tem esse lado, e a maioria é nesse lado. Não adianta dizer que não. Então você for lá no canal dele, que ele pregando a palavra, que Deus abençoe ele lá e que consiga recuperar muitas vidas, você percebe que a maioria dessas pessoas que vão para esse mundo, seja ser lésbica, ser homossexual, seja travesti, seja o que for, é porque foram abusados um dia. Não vou dizer que é todos, tem aqueles que não foram abusados, foram, realmente quiseram aquilo lá. Mas a maioria é assim. Então, eu fico pensando, o que adianta fazer aquela coisa lá, beijar-se para protesto, não sei o que, não sei o que. Não tem respeito, quer fazer, faz em casa, não precisa dessa militância. Ah, mas o casal hétero pode beijar na rua. Pode até beijar na rua, não digo que não pode. Mas não pode estar se esfregando. Recentemente falei aqui no canal, entre aspas, do casal porné, que estava um casal hétero copulando na praia. Não pode. O guarda foi lá, chamou, o guarda foi lá, orientou para ele sair, a polícia foi lá, a guarda municipal. Então, se o casal hétero não pode, o casal homem também não pode. É lei para ambos. Se eu não posso estar me esfregando aí, me agarrando no local público, porque eu sou hétero, o homem também não pode. Mas só que eles abusam, eu vejo que eles abusam. Tem alguns que abusam, sim. E às vezes recebe represália por conta disso. Agora você pega um Clodovil. Clodovil era um homossexual assumido. Eu nunca vi o Clodovil fazer militância. Ele só queria ser reconhecido como Clodovil. Pronto, é legal tal. Tinha os namorados dele e tal, sei lá o que tinha. Mas ninguém sabia quem era os namorados dele. Ele não andava se mostrando para os outros. Do mesmo modo, o Leão Lobo. O Leão Lobo lá, e também a gente não sabe com quem ele anda, o que ele deixa de fazer e tal, anda e fica na dele e é respeitado. Então é essa militância aqui que gosta de provocar, que vai para a igreja evangélica beijar na boca um do outro, como foram na época daquela perseguição lá que o Marco Feliciano tinha, porque eu não sou favorável ao Marco Feliciano, mas também não acho correto dois homens ir numa igreja evangélica que coíbe ou proíbe esse relacionamento, chegar lá e ficar fazendo protesto com um beijo na boca um do outro, e duas lésbicas se beijando e ficando nua. Isso é um atentado ao pudor. Na realidade não é atentado ao pudor, é um ato obsceno. Cada macaco no seu galho, cada um se respeita em cada ambiente. E essa realidade tem que ser dita. Tá? Quero muito respeito, mas não dão respeito. E a gente só respeita quem dá o respeito para ser respeitado. Essa é a realidade. Se eu quero ser respeitado, eu não posso estar aqui atacando ninguém, eu não posso estar aqui brigando com ninguém. Eu tenho que defender uma pauta, tenho que defender outra, ok? Você está reproduzindo a fofoca do meu marido. Quando me separei, meu ex inventou horror de preferirar sair palpitando. Quando me separei, meu ex inventou horror de prefiro ficar saindo palpitando. E olha que eu sou feio. Imagina se fosse comigo. Cris Matarazzo. Não conheço você, não sei se é famosa, mas essa marca aí, Cris Matarazzo, é famosa ainda. É a mulher do Eduardo Costa. Eu não sei quem que seja a mulher do Eduardo Costa aí, né? Ou é outra pessoa. Estou comentando o caso, mas falando de várias outras coisas. Cada um tem que respeitar, né? Se não quer, na relação não quer e pronto. Né? Porque geralmente, assim, às vezes a mulher é traída, o homem é viado. Ah, ele me deixou porque ele é viado. Aí a mulher trai o marido, aliás, o marido. Não, a mulher trai o marido, né? O marido fica incomodado, chama a mulher de alguma coisa, lésbica, inventa outra coisa. Isso não se deve também, né? Eu estava falando na questão lá do relacionamento homossexual. Eles têm os direitos deles, mas também o hétero também tem os seus direitos. Como eles têm os deveres deles, a gente também tem nossos deveres. Então é tudo igual. Um não pode ter mais direito que o outro. Essa questão que eu estou falando. Do mesmo modo, dentro de quatro paredes, marido e mulher, cada um tem que se respeitar. Se houve separação, que seja uma separação amistosa, que se resolva, inclusive se tem filhos, para cuidar dos filhos, aquela coisa toda. Esse é o meu pensamento. Ok, meus caros, é isso aí.
Eu não entendi. Você está reproduzindo a fofoca do Maricô. Qual é a fofoca que eu falei aqui? Qual é a questão que eu falei aqui? Não, estou falando tanta coisa aqui que... Mas o foco é falar do próprio Eduardo Costa. A não ser que é essa mulher do Eduardo Costa que falou aí, né? Pra saber. Vou até ver. Mas acho que não é, né? A minha pesquisa foi leve só para falar sobre o caso dele. Não me importa o nome da pessoa, tanto é que eu nem divulgo o nome dessa pessoa que está com o Eduardo Costa. Tá a fotografia porque saiu na matéria do Metrópolis. Né? Porque senão, porque não sei o que, porque não sei o que. Olha, se quiser ter alguma problemática, vai lá ter a problemática com o Léo Dias. Eu me embaso não, me embaseio aqui, entre aspas, como fonte, ele e tantos outros, para comentar o fato em si que está lá no Metrópole. Né? Não estou trazendo nenhuma fake news aqui e não estou atacando honra de ninguém aqui, para deixar claro. Né? Abraço, boa tarde, até a próxima.